Ok, minha gente, já de volta, vamos dar uma passada aqui no Facebook. Carlos Martins, bom dia, Hélio, convidados, parabéns ao Instituto Conservador e o Foro Brasil por estar defendendo arduamente as pautas conservadoras em Teresópolis. Estivemos nas últimas 2 semanas, observamos algo triste, que é a favelização em várias localidades. Haroldo Nunes, parabéns ao Instituto Conservador de Teresópolis, na pessoa do Dr. Klaus. Carlos Martins voltou: sem conservadorismo não há defesa das famílias. A família é fundamental para a harmonia de nossa sociedade. Bora difundir essa ideia. A Riva também está aqui com a gente. Pessoal, é o seguinte, eu estou anunciando ao meio-dia que o prefeito vai estar aqui. Na realidade, eu estou brincando com vocês desde cedo, quem vai estar aqui é o prefeito, sim, mas é o prefeito de Miguel Pereira, o André Português. É o prefeito, se a gente for falar de Eduardo Paz, que está numa cidade aí com milhões de habitantes, que é o prefeito mais conhecido do estado, é Eduardo Paz, não se tem dúvida disso. Mas o prefeito André Português, prefeito de Miguel Pereira, hoje é um dos prefeitos mais comentados no país inteiro. Vocês vão ver o que ele está fazendo com o Miguel Pereira. Aquelas revistas que eu mostrei no início do programa é sobre Miguel Pereira. E por que eu estou falando agora sobre isso? Porque eu conversei com ele muito ontem à noite, esse programa foi gravado ontem, tá? E a partir de meio-dia esse programa vai para o ar aqui no segmento. É o mesmo programa, um segmento. E eu conversando com ele, ele é da Assembleia de Deus, é um cara extremamente conservador, e o Klaus está aqui, do Instituto Conservador de Teresópolis, e eu ontem já comecei a fazer uma ligação do prefeito de Miguel Pereira para ligar ao Klaus e ao Instituto Conservador de Teresópolis, para que a gente leve essa ideia também do conservadorismo à cidade de Miguel Pereira. Klaus, bom dia. Bom dia, Hélio, todos os teresopolitanos, muito bom dia, né? Uma alegria grande, já vindo com boas notícias suas, né? Eu conheço Miguel Pereira, fui testemunho daquela transformação que aconteceu ali, ia muito ali para Arcozelo, né? Ia na festa do tomate, era uma festa lá, acho que ainda é uma festa... É do lado, Partido Alferes, ali é muito dinâmico. Só que Miguel Pereira hoje é outro local, né? A Gramado Carioca, vamos dizer assim. É o que estão falando, né? A Gramado Carioca. Isso é maravilhoso, né? São bons exemplos, né, Hélio, que a gente tem que copiar, entre aspas, de uma forma positiva, né? Se deu certo lá, por que não pode dar certo aqui? Parece que ele teve 2 bilhões de parcerias público-privadas, né? Que deram certo e injetaram. Rapaz, ele foi buscar o empresariado. Mas é isso, né? É o capital ajudando a melhorar a vida de todo mundo. É a economia. É a PPP, a parceria público-privada. É isso aí. E eu falei com ele é uma pessoa conservadora, né? E eu falei com ele sobre isso, né? Ele gostou da ideia e falou: eu quero estar junto, quero isso em Miguel Pereira. Que bom, que bom. Maravilha. Aí agora é contigo. Tá bom, vamos lá. Meu amigo João, pastor João do Cairóis, né? Mais uma vez você aqui no programa. Aliás, precisa vir mais aqui, né? Obrigado. Mas é você que tem que me dizer, senão eu vou esquecer, porque a minha agenda, cara... Né? Como é que tá o Cairóis? Como é que estão as coisas? Já quero te agradecer por mais uma oportunidade da gente estar falando desse assunto tão polêmico, né? Tão complexo, que é a dependência química. Mas eu quero também estar aqui a todos que estão nos assistindo, um abraço a todos. E a gente vai poder ter esse diálogo um pouquinho sobre dependência química e contribuir um pouquinho com algumas pessoas que de repente têm dúvida, né, e a gente pode estar aí sanando algumas dúvidas, e aquelas que a gente não souber a gente busca no Google, hein? Tá? Mas é um prazer eu também ouvindo vocês falando desse prefeito, que é uma referência. Que coisa boa, Carracena, você está trazendo pessoas que a gente possa ter como referência para Teresópolis, né? Isso é muito bom, e a gente vai estar aí contribuindo. E dia 18, não é isso? Dia 18 às 16 horas, grande ato contra as drogas. Está muito divulgado, mas queremos todos lá. Tá? E só explicando, gente, para aqueles que falam que não, vocês só estão preocupados com o ato, com a repressão contra as drogas, com os projetos de lei e aspectos que estão acontecendo. Não, nós estamos trazendo aqui o pastor João, que é especialista no tratamento dos dependentes químicos. Quer dizer, depois do caos instalado com o vício, né, como é que a gente faz com essas pessoas que são presas ali malignamente às drogas, né? Então, pastor João é um especialista nisso, vai falar com a gente sobre isso. A Riva está aqui com a gente, Patrícia Montes, parabéns ao Instituto Conservador. Jairo Vale, parabéns a você, Hélio Carracena, e a Diário TV.
por proporcionar um debate tão importante para a sociedade. Carlos Martins, será que Teresópolis não pode seguir o mesmo caminho que Miguel Pereira está seguindo? Precisamos refletir sobre o modelo de gestão de Miguel Pereira. Já falamos muito sobre essa cidade no seu programa. A Patrícia, bom dia. Patrícia Monte, bom dia, parabéns ao Instituto Conservador. Riva, Hélio, Teresópolis tem muito que aprender com esse prefeito Miguel Pereira. Ele mostrou para todo o Rio de Janeiro que é só levar a sério e querer fazer. Ô Riva, ele já vai estar aqui com a gente daqui a pouco, meio-dia. Márcio Danilo, professor Márcio Danilo, pastor Márcio Danilo, conhece o Márcio lá das Paineiras, que mora nos Emirados Árabes? Conheço. Está lá em Dubai agora, está lá em Dubai. Márcio, um abraço. Bom dia, meu amigo Hélio e aos entrevistados e meu amigo João Queiroz. Está mandando aqui um abraço para você. Outro para ele também. E Carlos Martins, bom dia, Klaus e João. Márcio vem em julho. Ele quer fazer o Metanoia. Isso, até tive algum contato do Márcio, que está lá em Dubai. Um abraço, Márcio, toda a sua família aí. É um parceiro, né? É verdade. E ele já me prometeu, assim que ele retornar ao Brasil, ele vai estar lá no Queiroz conosco, para conhecer não só esse trabalho que a gente desenvolve, Hélio, com dependência química, mas também com criança e adolescente, medida protetiva, que hoje dentro de Teresópolis é o único que atende essas crianças de 0 a 18 anos. A última vez que você esteve aqui, você me falou de uma criança com 2 anos que estava com você, que você tinha acolhido essa criança. É uma criança que tinha passado por um processo de abuso sexual. Então, essas crianças que a gente recebe são todas as crianças que os seus direitos são violados, né? Sim. Abuso, abandono, negligência, maus trato psicológico, físico. Então, essas crianças são retiradas do núcleo familiar e é levado para dentro do Gerando Filhos. E é todo um anonimato, né, que a gente tem dessas crianças, mas ali dentro do Gerando Filhos existe uma transformação e depois essas crianças, quem que vai dar o direcionamento se chama a Vara da Infância, através da juíza doutora Vânia, né, que é a titular hoje da Infância e Juventude, é ela que vai sentenciar, mas antes dela sentenciar, ela tem uma equipe, né, técnica que vai fazer uma investigação enquanto essa criança está lá conosco. Então, tem um tempo de investigação para ver se realmente, de fato, isso procede. Então, tem 3 saídas para essas crianças, 3 viés. Ou ela pode voltar de novo para o núcleo familiar, dependendo da investigação, a juíza pode dar essa sentença dela voltar, ou pode essa criança voltar para a família que a gente chama de família extensa, a família extensa, tia, avô, e aí essa criança também pode voltar. E a terceira via se chama adoção. Então, quando não tem essa possibilidade dela ser acolhida pela própria genitora, para a família extensa, aí ela vai para adoção. E aí tem todo um critério para adoção também, né, Hélio? A pessoa tem que ser habilitada, aí tem que fazer também uma investigação, é tudo feito sobre a investigação da Vara da Infância, e aí essas famílias são habilitadas para fazer esse processo de adoção. Você tem uma estatística no caso de crianças que são abusadas sexualmente em Teresópolis? Hoje, agora eu não tenho, mas a gente pode, no próximo programa, a gente trazer. Mas tem muitos casos, né? Tem, o Hélio, e eu vou te falar uma coisa, de conhecimento, aqui em Teresópolis, principalmente o interior, tem muitas ocorrências, infelizmente, de abuso sexual com as nossas crianças e adolescentes, e o incesto. Você sabe que hoje o uso da substância, que a gente sabe que é o álcool, que é uma substância lícita, né, e o interior, ele tem assim um número muito elevado de pedofilia, vamos botar assim, pedofilia, de incesto, de agressão à própria criança. Às vezes não é tão divulgado, mas temos sim muitas ocorrências. Não, eu falo muito disso aqui, tá? Sempre trago pessoas para falar disso, João, que o delegado conversa com a gente e fala que o número é muito alto. É muito alto, sim. Infelizmente, né? Principalmente no interior. Não quer dizer que não ocorre aqui no perímetro urbano, né? Não tem. Tem, mas no interior é uma coisa assim, assustadora, tá? Assustadora. Eu estou te falando que eu trabalho diretamente com isso aos meus 35 anos, que eu me dedico a criança e adolescente, e a gente tem uma sede lá em Pessegueiro, né? A gente está instalado lá, a qual é a nossa luta, qual é a nossa causa hoje. A nossa causa é as nossas crianças, né? Que a gente...
Eu vou voltar a esse assunto, eu não vou levar esse assunto à frente não, porque eu quero falar sobre drogas, que essa semana inteira eu estou falando disso. Quantas crianças você tem acolhida hoje? Então, Hélia, a gente tem um acolhimento para 20 crianças. Hoje a gente acolhe 20 crianças. Nossa, 20 crianças? 20 crianças de 0 a 18 anos. Isso é que a gente sabe, tá, Klaus? Isso que a gente sabe. É uma rotatividade muito grande de criança. Então a gente está sempre com a casa cheia. A casa está sempre renovando, né? Pastor, desculpa, mas isso é muito triste, gente. A gente veio aqui para tocar no ponto das drogas, todo o trabalho maravilhoso da instituição que o pastor faz, atua, né? Mas assim, tocou em criança realmente é uma coisa absurda. Então, só para recapitular, pastor. Então, quer dizer que a pessoa utilizando álcool, né, utiliza-se do álcool e aí fica completamente fora da realidade e acaba cometendo atos contra as crianças, é isso? A gente fala que, querendo ou não, quando a pessoa faz o uso de qualquer tipo de substância, seja ela lícita ou não, ela sai do estado normal dela, né? Então, há uma preocupação, mas quando você fala, não, João, a gente não vai falar desse assunto, mas está ligado. Porque ligado. Eu vou te falar, hoje, o número de crianças que a gente recebe, ela está ligada a pessoas que fazem uso de substâncias. Mas não é o caso do pedófilo. O pedófilo não. É pedófilo. Pedófilo é pedófilo. Não. A gente está falando dessas crianças também, um índice muito grande dessas crianças ser retiradas do núcleo familiar por causa do uso abusivo de drogas. 90%, mais ou menos isso aí. 90% da história dessa criança tem envolvimento dos pais com as substâncias. Tá, eu vou fugir um pouquinho do assunto criança e eu vou mais para o lado da droga e vou deixar isso para um programa futuro com o João aqui. Falar sobre o caso de pedofilia, abuso a crianças. Porque para mim, tem gente que fala, o pedófilo é doente. Doente é o cacete, pedófilo é safado, tem que ir para cadeia. O Brasil devia ter prisão perpétua. Eu não me sinto em condições de por exemplo, tem que ter pena de morte. Eu não posso julgar sobre a vida de ninguém. Agora, prisão perpétua tinha que ter. Principalmente para pedófilo e estuprador. Vamos fugir agora, eu quero falar de drogas, João, porque cada dia cresce mais, e ontem eu tive aqui no programa o Daluz, que é o secretário de Segurança de Teresópolis, e ele falou com a gente ontem sobre o crescimento do consumo de drogas em Teresópolis. E você tem o Caróis, que você acode as pessoas, cuida de pessoas. Vamos desenvolver isso. Você está a par do crescimento, né? Estou a par também da ciência, do domínio, né, que está tendo hoje o crack dentro de Teresópolis, né? Crack? Já tem crack, já crack. Muito crack. É isso mesmo, já tem crack. Já chegou, já em Teresópolis já há alguns anos já. Meu Deus do céu. Né? E eu tive a oportunidade, uma época, até falar eu tive foi numa conferência em algum lugar que eu estive com um delegado que desenvolve um trabalho excelente, e a gente estava falando sobre esse assunto aí, que infelizmente nossa cidade já foi invadida pela essa substância. Então ela é muito agressiva, essa substância, né? E aí a gente tem que ter esse olhar, e eu tenho essa preocupação. Algumas pessoas até me fazem algumas críticas, mas tenho certeza, não gosto muito de achismo, mas é muito bom a crítica desde o momento que ela é construtiva, porque eu tenho um olhar para o dependente químico como uma patologia. Eu tenho esse olhar, né? Mas é lógico que todos os casos têm que ser avaliados. Sim. Correto? Então, o Cairós, a gente sempre trabalha vendo esse indivíduo que ele é portador de uma patologia chamada dependência química, e a gente precisa ter esse olhar, ter políticas públicas para atender essa demanda tão sofrida, essa demanda assim que está gritando por socorro. Eu não discuto isso. Mas eu acho, é uma patologia, tá? A dependência química é uma doença. Então vamos lá, mas eu acho que ele tem que ser detido, no caso de uma prisão, o cara tem que ser preso e vem uma condenação. Você vai ter que se curar. Você vai ter que ir para um Cairós da vida e ter que vai ter que cuidar da sua saúde. E ele tem que ficar detido lá. Concordo contigo, eu acredito que o Poder Judiciário, ele pode dar uma sentença dessa, eu poderia falar até pedagógica, ou a nível de tratamento, para que essa pessoa possa fazer o tratamento dela. Mas a gente também tem que ter esse olhar, eu não estou generalizando, e aí a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado. Quem trabalha com a dependência química sabe do que eu estou falando, porque todo dependente químico é usuário.
mas nem todo usuário é dependente químico. Ah, tá. Deu para você pegar? Então, a gente tem que ter esse olhar, porque nem todo usuário é dependente químico. Agora, todo dependente químico é usuário. Por quê? Tem alguns usuários que ele não vai sofrer tantos danos. Mas aquele indivíduo que já tem uma predisposição para essa doença, ou também, infelizmente, ele pode atrair, ele pode herdar isso geneticamente. Quando a gente vai no médico, o pessoal faz aquela avaliação bem rápida, assim, você tem alguma família que tem câncer? É a mesma coisa do dependente químico. E hoje você puxa o histórico desses indivíduos, não vou dizer 100%, mas a maioria dessa família tem alguém que já fez uso abusivo de substância lícita ou não lícita. Então, é essa a preocupação, e aí a gente tem que ter esse olhar de cuidado com esse indivíduo, porque atrás desse indivíduo tem uma história. Porque muitas das vezes você vai pegar esse indivíduo, ele só está transferindo aquilo que foi repassado para ele. E aí a gente precisa estar avaliando, a gente precisa dar uma oportunidade a essa pessoa e conscientizá-lo, tá? Porque depois da reforma psiquiátrica, a gente tem uma preocupação muito grande, porque não pode fazer internação do indivíduo. Mas nós podemos tratar do indivíduo, né? E aí a gente conscientizá-lo que ele tem uma doença e que ele precisa fazer um tratamento. Eu queria que vocês debatessem, a gente tem tempo, sobre o Supremo querer liberar 60 gramas de maconha, que não seria tráfico, né? Caramba, 60 gramas de maconha dá para você fazer uns 15 cigarrinhos. Sim. Né? 60 gramas, né? E que não seria tráfico. Sim. Queria que vocês debatessem. Eu queria até, o Hélio levantou a bola, né, pastor? A gente já falou isso aqui no outro programa, né? Existe uma PEC, né, que foi aprovada pelo Senado, está no Congresso agora, está na Câmara, melhor dizendo, tá? E essa PEC mantém a posse e a utilização de entorpecentes como crime, né? Isso é muito importante. Em paralelo, existe no Supremo uma discussão que poderia acabar com a ideia dessa PEC, que é você liberar determinada quantidade de drogas para utilização própria. O problema é, Hélio, assim, bem objetivamente, olhando para você aí, morador de Teresópolis, que a situação é absurda. Por quê? Se você libera uma quantidade pequena que seja de maconha, por exemplo, 60 gramas, a gente já explicou isso aqui, né? Sim. O traficante vai fazer uma festa. De 60 e 60 gramas. Ele vai pegar 60 gramas, vai sair para vender na rua. Se ele for pego, ele vai dizer que é para consumo próprio. Acabou os 60 gramas, ele volta na boca de fumo, pega mais 60 gramas e assim continua. Ou seja, por isso que a gente diz que na prática, se isso fosse aprovado, queira Deus não vai ser aprovado, é a liberação na prática das drogas, pelo menos da maconha, ok? Então a gente está vendo aqui, Hélio, uma coisa muito importante, que essa questão legal, legislativa, é um aspecto do problema, mas eu acho que nós temos que ver o problema das drogas também, como estamos fazendo aqui hoje, tá? Prevenção, existência do problema e depois da existência do problema, o que fazer para conter os danos, através, por exemplo, desse trabalho maravilhoso, né, do Cairós lá com o pastor João, mas principalmente dando para as pessoas essa ideia de que, primeiro, é um negócio que escraviza o seu consumidor final e que acaba e mata com famílias, com pessoas, com saúdes, enfim, é um produto maligno, mas é muito eficiente, porque ele gira muito dinheiro, e quando ele gira dinheiro, ele se mantém, porque tem um consumidor cativo. Tá? E que interesses existem, aí deixa a pergunta no ar para o telespectador, que interesses existem em manter esse tipo de comércio? Tá? Teoricamente, todos deveriam ser contra as drogas porque conhecem os efeitos. Agora, quais são os interesses econômicos que mantêm o tráfico de drogas, o comércio? Né? Que aí vem relacionado a tráfico de armas, a outros crimes, entendeu? É só coisa ruim. Né? Então, eu queria ouvir também o pastor João sobre isso. O que ocorre quando você fala com muita propriedade, quando a gente pega a legislação anterior que eles estão querendo modificar, eles caem muito em contradição, porque uma quantidade serve como usuário, mas a outra quantidade ele não pode ser detido. Então há uma preocupação e é um assunto muito complexo, né? Se a gente pegar alguns países que hoje se permitem, né, fazer a legalização dessas substâncias, vocês vão ver o resultado, que não é muito bom.
Catastrófico, né, pastor? Pode falar. A gente tem Quem que ter... começou com isso foi a Holanda e está sendo um desastre. Então, a gente Nova York é uma coisa terrível. Porque algo que eu falo que depende de um conjunto, né? Não só do poder público, mas da nossa sociedade, enfim, dos nossos políticos, entender por quê. Quando você falou, e você falou com muita propriedade, por trás disso, cara, há muitos interesses, né? Infelizmente, que quando você é abordado, a gente vê algumas ocorrências, o cara vai pegar o usuário. Final da linha. Vamos olha botar lá, assim, tá na tela. vai pegar o usuário ali, o dependente químico, mas aquele cara que infelizmente leva essas substâncias, que acaba destruindo não só o indivíduo, mas aqueles que estão ao seu redor, né? E aí você sabe que alcança 30, 40 pessoas que estão próximo dele. Sim. E fora a nossa sociedade, que acaba ficando doente. Por isso que eu tenho esse olhar, e vou repetir de novo, patológico. A gente precisa conscientizar o nosso governo que isso é política pública de saúde. E a gente precisa ter esse olhar mais atento para a dependência química. O governo municipal te auxilia com o quê? Então, vamos lá. O Poder Executivo Municipal, hoje eu tenho um convênio, e quando a gente fala de prevenção, que o nosso amigo aqui falou de prevenção também com muita propriedade, hoje a gente não precisaria ter essas casas terapêuticas que acaba, infelizmente, as pessoas com má fé querendo detonar as comunidades terapêuticas que desenvolvem um excelente trabalho, onde pessoas entram ali e saem modificada, transformada, porque eu vivi comunidade terapêutica ao longo desses 35 anos. Né? Então as comunidades terapêuticas são fundamentais no tratamento desses indivíduos que precisam de ajuda, que precisam ser abraçado e ser acolhido. Então a gente tem que começar a conscientizar a nossa sociedade que essas pessoas precisam ser abraçadas, que essas pessoas precisam de um tratamento. Claro. Direcionar essas pessoas. Aí quando você me pergunta do poder público, ela me ajuda hoje eu tenho um convênio, conforme eu te falei, com as nossas crianças e adolescentes, que é a prevenção. Então, querendo ou não, o governo municipal entendeu dessa preocupação da gente fazer um trabalho preventivo para que eles não precisem chegar nessas comunidades terapêuticas. Sim, claro. Porque eles chegam, como que eu posso falar, de uma forma muito já agressiva a doença. Poderia falar agudo, a doença já está aguda, está tomada, então patologicamente falando já está totalmente envolvido, já escravizado pela doença. Isso aí, já está escravizado e está num nível muito elevado de intoxicação. E aí o trabalho para a gente é muito mais difícil para que essa pessoa possa de novo voltar um convívio familiar. Em média, quanto tempo leva? Para fazer uma desintoxicação? Depende da substância. Cura, né? Porque ele não é curado. Não tem cura. A ciência vai apontar isso, que não tem cura na área física. Não tem cura na área física. É bom que as pessoas ouçam isso. Não tem tratamento. Aí, meu irmão, todo tratamento tem um fundo espiritual. E aí todos nós, segundo a nossa fé, a gente vai trabalhar isso. Temos nossos irmãos espírita, temos nossos irmãos católicos, e vários segmentos que vai trabalhar a fé. E a fé é fundamental naquilo que ele vai trabalhar para que seja o respaldo para o tratamento deles. E que a gente vê um resultado muito grande quando a gente não trabalha só o físico, né? Mas a gente também trabalha a espiritualidade. Hélio, é aquela base religiosa que nós sempre falamos aqui do quê? Dos bons conceitos. Que se você é pró-vida, você defende a vida desde a sua concepção até a sua morte, e você não pode ser a favor de drogas, porque ela acaba com a sua vida no meio do caminho. Né? Então, pastor, parabéns pela sua visão aqui, passando para toda a sociedade, de como é importante também o aspecto religioso. E muitas pessoas falam, não, mas é só um tratamento médico, uma coisa. Não. Aquilo literalmente é uma luta espiritual. Né? De um lado querendo manter a vida, e outro lado querendo te matar. É isso. A gente não falou muito sobre o movimento conservador, porque o que a gente está falando é conservadorismo. Mas quando você fala da dependência química em relação à espiritualidade, eu participo de alguns congressos internacional e
Os Estados Unidos, ele fala muito nisso, da espiritualidade, a qual o Brasil já desenvolve essa espiritualidade desse tratamento para dependente químico, entendeu? Então, não é um fator isolado que vai tratar o indivíduo. São vários fatores, e a espiritualidade é um dos fatores que vai ser fundamental no tratamento do indivíduo. E o senhor vê isso lá, né, pastor? Presencio isso todo dia. Olha aí, ó, gente, quem conhece o assunto. E vou dizer uma coisa assim com muita propriedade. Hoje o Kairos, e hoje a gente tem uma parceria com Resgatando Vidas aqui em Magé, em Guapi. O resultado é fora da estatística. A estatística mostra hoje, a estatística oficial, 10%. 10% em abstinência. Em abstinência, podendo de novo esse indivíduo ter recaída de novo. Tá? Peraí, deixa o pessoal entender, só 10%? Só 10%, pastor? Só 10%. Só 10%? 10%. Isso pode puxar a estatística que você vai ver isso. Mas agora, o Kairos, o Resgatando Vidas, através da administração ali do pastor Valdir, a gente tem um diferencial. Então, aquela que tem a espiritualidade, ela tem um diferencial. E hoje a gente tem 20%, 30%. Os meninos que passaram hoje pelo Kairos retomaram sua vida normal de novo, familiar, mercado de trabalho, estão aí. Agora, é lógico, tem muitos que morreram, tem muitos que estão recaídos, mas para aqueles que entenderam que a dependência química é patológico e ele precisa desse tratamento e foi conscientizado que ele precisa desse tratamento, a gente tem um resultado positivo. Ô João, eu vou precisar de você outra vez aqui no programa. Eu tenho perguntas, é que não dá tempo. Agora, o interessante, o bom, é que realmente a gente vai em doses homeopáticas. Se você falar muito, a pessoa acaba esquecendo. Verdade. Correto. Então, eu vou precisar ainda, se possível, ainda esse mês. Estou à sua disposição. Pode ser, Deve, Hélio. Isso é conservadorismo, como você falou, na veia. Nós somos pró-vida. Tudo que venha contra a vida tem que ser atacado por nós de uma forma muito veemente, né? Porque vai matar a pessoa, vai matar a família, vai matar a economia, vai matar a sociedade. Então, nós estamos aí junto com o pastor nessa sua obra. Na quinta-feira, dia 13 de maio, o padre Jorge vai estar aqui com a gente falando sobre o dia 18. Já liguei para ele, já confirmou. Aliás, ele não confirmou, ele disse que ele ou o padre Marcelo vão estar com a gente, está aí na tela. Na quinta-feira, dia 13, ou o padre Jorge ou o padre Marcelo vão estar aqui com a gente falando sobre conservadorismo e também sobre o dia 18 de maio. Hélio, só queria agradecer, por favor, rapidinho também ao COPET, que é o Conselho dos Pastores Evangélicos de Teresópolis, que está dando todo o apoio, né, para essa iniciativa. Tá? Então, muito obrigado. Mas, pastores, anunciem suas igrejas, por favor. Estão anunciando. Dia 18, às 14 horas, na Praça de Santa Teresa. Passando aqui a riva, para o tamanho de Teresópolis, o índice de estupro é alarmante. Parabéns a essa equipe de trabalho com as crianças. E obrigado a todos. A Maria Felício quem permitiu que as pessoas do narcotráfico entrassem no Brasil. Zé Carlos da Estufa, teu amigo Zé Carlos da Estufa, está aqui com a gente. Bom dia, conheço o trabalho dele, parabéns, é muito bonito. Obrigado, Maria Felício, um abraço. Falando aqui com uma porção de participações dela. Haroldo Nunes, o importante é nem tentar usar drogas, vai procurar o que fazer, ler um livro, mas é difícil. Aí, isso é uma outra coisa que eu quero perguntar ao João numa vinda dele no futuro. Se é patológico, não adianta você estudar, ler livro, porque é uma doença, então ela tem que ser curada. O tráfico de drogas está crescendo muito em Teresópolis. Aí nós temos o 30º que está combatendo bastante mesmo. Lá de Portugal, San Duarte, não é só em Teresópolis, cá em Portugal é assustador. Diariamente são interceptados carregamentos camuflados em frutas. E também já foi desmantelada células de ligações ao narcotráfico da América Latina. Ela está em Portugal, falando com a gente, assistindo a gente lá em Portugal. Maria Felício participa muito aqui com a gente. O que mais? Patrícia Montes. O evento contra as drogas será na Praça de Santa Teresa, dia 18. Será de muita ajuda para alertar a população. O que mais? Tem muitos comentários, né? E não dá para ver todo mundo. Estarei lá na Praça de Santa Teresa no dia 18 de maio, a gente ainda vai falar disso.
11h59, daqui a alguns minutos, eu estarei conversando com o prefeito André Português, matéria exclusiva nossa de Miguel Pereira, também um cara conservador e que quer levar o Instituto, quer conhecer o Instituto Conservador de Teresópolis. A gente vai estar com ele, já está aí, a gente já vai entrar com essa matéria aí. João, topa voltar? Vamos voltar, né? Topa. O Hélio, só rapidamente falar sobre, essa pessoa muito carinhosamente falou sobre a leitura, é fundamental, mas só para ela entender, quando a gente fala de dependência química, para ela ter um paralelo. Quando uma pessoa vai fazer uma reeducação alimentar, meu irmão, que dificuldade. É difícil pra caramba. Agora você imagina uma pessoa tirando, boa comparação, fazendo essa desintoxicação, meu irmão, é muito difícil. A gente começa e depois a gente recai de novo, volta de novo. É assim a dependência química, é desafiador, mas para aqueles que almejam, aqueles que querem, conseguem. Eu já vi uma tentativa de recuperação, cara, e é terrível. É terrível. Eu sei. E eu já vi também uma crise de abstinência. É muito forte, e aí a gente precisa estar preparado para estar auxiliando essas pessoas. Uma crise de abstinência é um negócio tanto de auxílio, assustador. Né? É assustador. Mas é porque não é eles, é o corpo que grita por falta daquele momento, daquela substância. E também que bom que você viu uma crise de abstinência, porque é mais terrível ainda você ver uma overdose onde a pessoa vai a óbito. É terrível. Aí sim a gente vê que foi uma batalha perdida na casa daquela vida ali. Ô Cláudio, não abandona a gente não, vamos continuar com essa luta. Sempre. Vamos continuar. Gente, hoje a gente não falou do Instituto Conservador de Teresópolis, nem do Foro Brasil, mas você já sabe o que é, você já sabe qual é o trabalho. Tá? Dia 13, já falei, o Padre Jorge vai estar aqui, ou o Padre Marcelo, falando sobre o que vai acontecer no dia 18, e o Cláudio volta semana que vem aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, não estou indo embora. Tá? Só lembrando que tem reprise 4 horas, reprise meia-noite, mas eu volto daqui a 5 minutinhos. 5 minutos, Gilberto? Pode ser. Conversando com o prefeito André Português de Miguel Pereira. Vocês não vão acreditar como é hoje uma cidade de apenas 25, 30 mil habitantes no máximo, o que está acontecendo em Miguel Pereira. E o prefeito está aqui com a gente, e está aqui em Teresópolis, passando uns dias aqui. Está de férias não, está a trabalho. E a gente já está com essa matéria prontinha, eu entro com ele daqui a 5 minutos, ok? Não terminou o programa não, eu volto daqui a 5 minutos com o prefeito Miguel Pereira.